Fala galera, tudo bem? Me chamo Emanuel, vim aqui falar sobre Flamengo, janela de transferência, turbilhão que aconteceu nesses últimos dias. O Flamengo que até então só tinha notícias negativas, que foi o caso do Runco com Dela Cruz, que foi o caso do Pedro, né, Felipe Luiz e Boto, entre inúmeras outras notícias ruins que vinham saindo do Flamengo. Os últimos 2 dias foram dias de notícias boas. Dias em que o Flamengo está no mercado ativo, né, está em busca de reforços. E creio que o Flamengo está fazendo uma janela muito boa. Talvez uma das melhores janelas do Flamengo pós 2019. É, e eu explico por quê. A ponta esquerda do Flamengo, inclusive um dia desses eu comentei no Twitter, o Felipe Luiz já tentou Michael. Ele tentou dar sequência para o Michael. Michael não conseguiu atender as expectativas. O Felipe Luiz tentou o Cebolinha, deu sequência para o Cebolinha, então eles não podem reclamar que não tiveram sequência, que não tiveram apoio. É, o Felipe Luiz tentou o Bruno Henrique, que não vem numa fase boa há algum tempo, veio de uma lesão muito forte, tem os problemas pessoais dele. É, e o Bruno Henrique, apesar de ser um dos melhor do que os outros, ele não vem desempenhando um bom papel ali pela esquerda. E aí o Flamengo está em busca de um cara de classe alta, de, que está fazendo boas temporadas na Europa, novo, tem muita linha para queimar do Flamengo. Ele pode ser comprado agora, como pode daqui um ano e meio, ser vendido por um valor até maior. Não que o Flamengo deva comprar pensando em vender, mas pode acontecer. E que é o Samulino, né? O Samuel Lino. É, e na lateral direita, o Flamengo tá repondo o Wesley para mim. O Wesley ainda não era um lateral pronto, apesar de muito bom e muito promissor. O Wesley ele tinha um defeito como cruzamento. O cruzamento do Wesley era muito fraco. A gente pôde ver no jogo do Bragantino que o Wesley não acertou praticamente nenhum cruzamento. Ele não consegue limpar a jogada para fazer o cruzamento, apesar de rápido, apesar de ter imposição física. É, E aí o Flamengo está trazendo o Emerson Royal. Já vi alguns scouts falando sobre o Emerson Royal. Ele acerta muitos passes, tá? Cruzamentos nem tanto, mas ele, pela experiência dele, pelo porte físico dele, que ele é muito forte, eu acho que ele vai agregar ao Flamengo muito, tá? Muito. É um cara ali que eu não creio que venha para ser titular logo de primeira. Ele vai disputar a vaga com o Varela. E o Varela, todas as vezes que jogou pela lateral direita, eu acho que ele até fez um papel é, é, praticamente igual ao do Wesley, tá? Não acho que comprometeu em nenhum momento. Em alguns jogos o Varela jogou até melhor que o Wesley. Teve alguns momentos que o Felipe deu 2 sequências de jogos Varela que foram bem melhores. É, Agora vamos falar do Saul, que chegou. Para mim o Saul, ele não vem também para ser um titular absoluto. Ele vem um cara para revezar com o Jorginho em alguns momentos. E em alguns momentos, em alguns jogos, ele entrar para poder ver se destrava o meio de campo, para poder dar uma abertura. Eu não sei ao certo qual vai ser o time titular do Flamengo. Mas hoje, se todos treinando, todos bem, eu começaria com Rossi, Léo Ortiz, Léo Pereira, o Emerson Royal na direita. Óbvio que depois passando pela transição, né? Pegando o clima de como é que funciona o Flamengo. O Alexandre pela esquerda. Eu tentaria em alguns momentos o Jorginho e o Saul, em jogos que o Flamengo vai ser pouco atacado. No meio, a Arrascaeta. Pela direita, o Luiz Araújo. Pela lado esquerdo, o Samuel Lino. E na frente, o Pedro. O Pedro, que hoje tem muitas conversas de que o Zenit pode pagar ao Pedro, pode pagar ao Flamengo pelo Pedro 20 milhões de euros por esse valor. É, eu não sei se seria viável, porque o Flamengo dificilmente acharia um atacante por esse valor. Mas algo maior que isso, 25 milhões de euros, talvez seja algo interessante. Se o Flamengo exigir à vista, igual exigiu do Gerson, ou pelo menos uma parte muito, muito boa à vista, que faz com que as negociações se destravem melhor, eu acho que seria interessante, porque o Pedro ele é uma característica que ela é muito boa para se ter no time, no elenco. Porém, o Pedro ele quer ser titular, ele tem qualidade para ser titular em 19 times do Brasileirão, 18 times do Brasileirão. Eu enxergo o Pedro como titular. É, e eu acho que ele vai buscar ser titular em algum time. Ele quer ir para um time para jogar, para ter sequência, para poder ser convocado. É,
E eu não vejo isso como algo ruim. Mas pro Flamengo era bom ter o Pedro no elenco. Tá? Era bom ter o Pedro e outro atacante. E aí surgiu nomes ontem. Né? Surgiu alguns nomes. Como a gente pode pegar como exemplo aqui, o Enzola, né? O Gabriel Jesus. Porque o Gabriel Jesus, cara, eu sou um cara que eu sou fã do Gabriel Jesus. Eu acho que a era dele com o Tite acabou estragando um pouco ele, mas na visão das pessoas. Mas ele joga muito bem. Tá lá no Arsenal, né? E aí o problema dele é o físico. Ele teve uma lesão muito séria de ligamento, LCA. Não sabemos como é que o Gabriel Jesus volta. E o estilo de jogo dele, apesar dele ser bem técnico também, ele depende bem do físico. O Okafor, né, o atacante suíço, e teve teve um atacante que está jogando na Itália, né, o Tati, que o time dele só queria vender ele por mais de 30 milhões de euros, né? Não sei se o Flamengo venderia o Pedro por 20 e compraria um atacante por 30. É bem perigoso fazer isso, até porque a torcida vai cobrar. Se esse cara não faz gol logo, vendeu um cara que fazia gol, por mais que o Pedro ainda não performou. Quando ele voltou de lesão, ele conseguiu jogar bons jogos. Depois ele teve essa queda, e aí por conta de todos esses vazamentos, aquele problema com o Zé Boto, ele teve uma queda de rendimento. Tá voltando agora, no último jogo ele fez um gol, mas tu pôde ver com o jogo com o Bragantino que o Pedro ainda não é o Pedro, naquele Pedro que a gente está acostumado, né? Mas o Pedro ele tem totais chances de voltar e ser um dos melhores atacantes do Brasil. E se o Flamengo traz um atacante, vende o Pedro por um valor e traz um atacante mais caro que o Pedro, esse cara ele vai ser bastante cobrado. E isso é um risco. E às vezes as negociações não saem por causa disso, né? E não menos importante, eu vou falar aqui do Carrascal. Carrascal que parece que destravou. Vai ter uma triangulação de repasses de valores, né? Onde o Flamengo vai passar para o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro tem um jogador que está sendo negociado com o time que o Carrascal joga. E através disso a negociação parece que vai sair. Tiveram uma reunião, os 3 dirigentes lá que vão cuidar disso. E se comprometeram, né, a fazer a negociação dessa forma, onde o dinheiro não vai precisar sair do país. O Flamengo passa o dinheiro para o Atlético Mineiro e o time do Carrascal joga um dinheiro pro Atlético Mineiro vai ser mais ou menos isso. Vai ser uma triangulação e aí eu acredito muito que o Flamengo vai conseguir trazer o Carrascal. E tem o Paquetá. Paquetá que eu sou bem cético quanto ao Paquetá vindo, porque se o processo do Paquetá cai, o Paquetá ele pode muito bem querer sair da Inglaterra. Mas o Paquetá ele é um cara que o Manchester City queria ele. E creio que faz 2 anos isso, eu creio que não baixou muito essa procura pelo Paquetá. Ele é um cara muito diferente, é um cara muito técnico, é um cara que pode agregar muito no meio e na frente. Então ele joga ali praticamente todas as posições do meio e à frente. Talvez ele não joga só de volante, né, de primeiro homem do meio de campo, mas no resto das posições ele joga toda. Ele faz a do Arrascaeta, ele faz a do Luiz Araújo, ele faz a esquerda, ele já jogou como atacante em alguns momentos, eu acho que até com o Tite ele jogou assim. Ele joga como segundo atacante. Então, assim, era um cara que se viesse pro Flamengo, seria o nosso Coringa, um novo Coringa. O Saul também. E o que eu percebi dessa janela o foco do Flamengo está sendo em meias versáteis. Caras que jogam em inúmeras posições. Jogam em 3, 4, 5 posições. Eu faço todas as posições do meio igual o Saul. O Saul joga em várias posições. E ele joga mais à direita. E aí o Carrascal é um cara que joga mais à esquerda. Mas o Carrascal, em tese, viria para ser um reserva do Arrascaeta. E caso viesse o Samulino, ele jogaria para a esquerda um extremo. Né? Que ele já fez lateral, ele já fez ala e já fez ponta esquerda. Ele viria para ser um ponta esquerda. E aí o Flamengo numa 4-4-2, por exemplo, o Flamengo poderia ter o Samuel Lino no ataque, o Pedro, poderia ter ali pela direita o Luiz Araújo, os dois centralizados, o Flamengo poderia ter ali o Jorginho e o Saul, e pela esquerda ele poderia ter o Paquetá na meia esquerda. Aí a zaga que vocês conhecem, Alexandro, Léo Ortiz, Léo Pereira, né? Léo Pereira e Léo Ortiz, vindo da esquerda para a direita,
E lá direito, eu acredito que o Varela no início, né? Talvez o Emerson Royal depois conquiste essa vaga e o nosso goleiro Rossi. Daria do Flamengo fazer essa 4-4-2 e ficaria um negócio lindo, tá, no campo, porque o Paquetá ia subir hora ou outra, ele ia estar mais centralizado e aí o Alexandre ia subir, ia fazer a ala, e aí em certos momentos o Flamengo ia estar com dois zagueiros ali plantados, o Jorginho e o Saul ali revezando em quem sobe, quem vai. Pela direita ali, poderia centralizar Luiz Araújo, ele fazer uma dupla de ataque, o Pedro voltar um pouco. Cara, ia ser perfeito. Eu acredito que o Flamengo seria praticamente imbatível na América do Sul. Aquela dificuldade contra times que jogam muito fechados, ela praticamente desapareceria, porque jogadores técnicos que driblam e batem muito bem o Flamengo teria, né? O Carrascal, por exemplo, o Carrascal poderia entrar num jogo desse, no lugar de um Arrascaeta da vida, no final de um jogo ali, zagueiros cansados, volantes cansados, ele poderia fazer um salseiro ali, achar um passe e acabar com o jogo. Não com gol, mas com assistência, ou com aquele pré-passe que depois vira assistência, né, para um outro atleta. E é isso, galera. Vamos torcer aí para que dê certo essa janela do Flamengo, para que o José Boto consiga fazer uma boa janela. E aí, a nação vai perdoar ele, será? Se ele fizer uma boa janela, eu acredito que sim. Se ele fizer uma boa janela e os títulos vierem no final do ano, acredito que ano que vem o Flamengo vai ter muita paz para trabalhar, vai ter muita tranquilidade, o pessoal vai confiar mais no Boto e ele vai conseguir fazer os movimentos de scout que ele tanto quer, né? E é isso aí, galera. Tamo junto. Salve, nação.